Pai, eu te peço em nome de Jesus que a unção do Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, para pregar, para ensinar, e para que possamos ouvir, aprender, praticar, que possamos cuidar das nossas vidas, Senhor. Porque Maranata, Cristo vem, Tu estás à porta, e essa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Espírito Santo, mostra-nos o que nós estamos vendo, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém e amém. Amém? Diga para o teu irmão: Jesus está voltando. Sente-se, se acomode, porque o assunto é sério. Os discípulos, em particular, Jesus vai ao Monte das Oliveiras, e assentado ali os discípulos, os 12, se aproximam e fazem 3 perguntas. Quando vão acontecer essas coisas? Está aí no versículo 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas. A primeira pergunta. A segunda: e que sinal haverá da tua vinda? A segunda. E a terceira: e que sinal haverá da consumação do século? 3 perguntas. E a partir desse momento Jesus começa a narrar as coisas que viriam. Jesus está respondendo 3 perguntas aqui. Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Todo esse capítulo 24 que lemos aí, quase todo, Jesus está dizendo para eles quais eram os sinais, quando seria a consumação dos séculos. E ele começa a explicar coisa por coisa. E eu queria que tu prestasse atenção, porque
no final dessa reunião nós vamos, com certeza juntos, vamos ter uma conclusão. Estamos bem próximos de ser arrebatados. No final do culto nós vamos ter essa sensação. Jesus começa a explicar. Mas sabe que quando a gente fala dessas coisas de Jesus, falando sobre o final dos tempos, a gente esquece um pouco de Apocalipse, porque Apocalipse, para alguns, é um livro das coisas que vão acontecer. Muitos leem o Apocalipse, aqueles que leem, tem gente que nem lê porque não entende nada, mas quem lê acha que isto são coisas que vão acontecer ainda, e nunca talvez leram pensando que algumas coisas já aconteceram, outras já estão acontecendo e falta pouco para acontecer. Do livro Apocalipse, em inglês é revelação. E nesse capítulo 24, Jesus fala, preste bem atenção, porque Jesus, ele fala algo que ele mesmo ia fazer depois, porque em Apocalipse capítulo 6 fala que se ouviu uma voz no céu dizendo: quem pode abrir o livro que está com o selo? Ninguém podia, e o próprio Senhor Jesus então se apresenta e diz: eu sou o Cordeiro de Deus, e eu posso abrir o livro que estava selado. Então aqui no capítulo 24, Jesus anunciou aquilo que ele ia fazer no céu. Quero que entenda essa preliminar da palavra. Ele estava anunciando uma coisa que depois ele mesmo ia fazer, porque aí Jesus começa a abrir os 7 selos e libera as 7 trombetas e depois as 7 taças da ira de Deus. Jesus começou esse processo. Então, irmãos, aqui quando nós vamos começar a mensagem no capítulo 24, está totalmente ligado ao Apocalipse 6. Porque Jesus teve que morrer e ressuscitar e subir ao céu para que ele pudesse iniciar o processo. Porque só ele podia abrir o livro. Só ele. Então aqui, quando ele estava ensinando aos discípulos, ele estava mostrando algo que no futuro ele ia fazer. E eu digo para vocês essa noite, Jesus já fez. Então ele começa a ensinar os discípulos aqui. Quantos estão entendendo até agora? Ele começa aqui no capítulo 24, no versículo 4. E ele me respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Preste atenção. Irmãos, quanto tem gente aqui de 20, 30 anos convertido? Deve ter. Eu já tenho quase isso. 5, 10. Alguém aqui nesses anos todos ouviu alguém dizer: eu sou Cristo? Eu nunca ouvi. Só esse palhaço que tem aqui no Brasil, que Henrique Cristo, que é uma aberração. Henrique Cristo não sei de quem, é uma bobagem. Só falta ser o anticristo brasileiro ainda, né? Thomas 7 é um da Alemanha e o anticristo é brasileiro. Volta Jesus. E aí aparece assim Henrique Cristo. Irmãos, isso aí não é ameaça nenhuma. Escute, isso é um bobo, alguém que fugiu do circo, saiu da coleira correndo e começou a fazer assim. Agora escute, durante os anos eu nunca ouvi alguém, por exemplo, na televisão, na rádio, dizer: eu sou o Cristo. Sabe por que não? Talvez agora nos próximos anos, a próxima geração comece, talvez nós ainda
E Jesus disse: olha, virão muitos Cristos, não virão muitos Jesus. Virão muitos Cristos, ou seja, gente que virá com uma solução para o problema, porque Jesus veio com uma solução para a nação de Israel e para as nações da terra. Estão entendendo isso? E eu digo para vocês: alguém já ouviu falar de Cristo? Não que tenha dito eu sou o Cristo, mas desde a antiguidade, desde que Jesus morreu e ressuscitou, vários Cristos já se apresentaram no mundo dizendo: eu tenho a solução para o mundo. Estão entendendo isso? E nós ficamos parados esperando assim: vamos ficar esperando, talvez amanhã no Jornal Nacional alguém vai dizer: eu sou o Cristo. Talvez não diga. Quer ver um dos últimos Cristos que apareceu aí, que foi o mais importante talvez da nossa geração, porque antes dele teve mais uns 100, Hitler. Escute bem o que Hitler fez, só para que tu entenda, irmãos. Eu vou pregar, eu sou pregador, e vocês têm que ouvir isso. A Alemanha, depois da Primeira Guerra, estava falida porque houve um tratado de Balfour que obrigava a Alemanha a pagar os prejuízos da Primeira Guerra. E a Alemanha estava completamente em ruínas. Escute bem isso. Quem estuda aí sabe disso. Quem está estudando já deve ter passado por isso. Tratado de Balfour. E a Alemanha estava falida, e nesse momento se levanta um homem chamado Hitler. E ele diz: não, a Alemanha não vai pagar despesa nenhuma. Eu não concordo com isso. E o dinheiro que nós iríamos pagar, eu vou melhorar os trens, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar o emprego. E foi nesse período que ele prometeu ao povo o Volkswagen. Quem sabe o que é o Volkswagen? Volks é povo, Wagen em alemão é carro, carro do povo, carro popular. Foi nesse período que ele conquistou o povo, como esta mulher, nossa presidente, a Dilma, conquista os mais pobres com sacola não sei de quê, sacola não sei de quê, e dá sacola para todo mundo. E diz que é a solução. E Hitler se levanta e ele toma conta da Alemanha, e ele queria tomar conta do mundo. Ele não disse que era o Cristo, mas ele se levantou como alguém que ia solucionar um problema gravíssimo. Quer ver um outro Cristo da nossa geração? Para não falar lá daqueles que começaram, Imperador Tito, Constantino e outros que se levantaram e tomaram conta de tudo e disseram: eu tenho a solução. Quer ver outro? Saddam Hussein, o Cristo dos árabes. Eu tenho a solução para a Palestina, para o mundo árabe. E a gente fica pensando: Jesus falou para os discípulos que viria um Cristo, mas até agora ninguém diz: eu sou o Cristo. Então Jesus não vai voltar, irmãos. Aqueles que querem solucionar problemas estão se levantando toda hora. O último, agora o mais famoso, no meio de uma crise, é esse Barack Obama, o homem que tem a solução para o mundo. Outro dia ele estava dizendo que conseguiu levantar os Estados Unidos e que consegue levantar a qualquer nação. Se entrega a ele o comando. É um Cristo. Alguém que está resolvendo coisas que outros não conseguem fazer. Quantos estão entendendo? Então você quer dizer: pastor, enquanto ninguém disser para mim ouvir, eu sou o Cristo, Jesus não volta? Não, meus irmãos. Tem muito Cristos aí, gente que está resolvendo coisas. Abra lá em Lucas 17, eu quero te mostrar uma coisa. Rapidinho, Lucas 17, versículo 20. Vamos correr. Amém? Quantos estão entendendo a mensagem até aqui? Ninguém está entendendo? Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus, e os fariseus eram os teólogos,
doutores da lei da época. É importante tu saber isso. Sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha para mim, vai confirmar tudo que eu estava dizendo antes. Por que mataram Jesus, irmãos? Porque os judeus pensavam que Jesus ia resolver o problema político, social e econômico da nação de Israel. Eles queriam que Jesus se declarasse rei, se assentasse no trono e derrubasse o Império Romano. E se decepcionaram com o homem Jesus, porque Jesus disse: olha, o meu reino não é desse mundo. Quando ele declara isso diante do sacerdócio dos judeus, o que eles pensavam? Não é esse homem, não é ele o Messias. Nós vamos continuar pagando imposto, nós vamos continuar na miséria, não é ele. Manda matar. Por isso Cristo, que muitos filhos de Deus estão esperando, já estão por aí, Saddam Hussein, Hitler e muitos outros que estão por aí, declarando que tem soluções. E o maior deles, e aí começa anticristo, começará o reinado dele num tempo de muito caos. Esse sim se levantará já com um nome próprio, anticristo, e ele vai dizer: eu vou resolver não o problema dos Estados Unidos, mas eu vou resolver as dificuldades do mundo todo, e o mundo todo se curvará a esse endemoniado chamado anticristo. Por isso, irmãos, se tu está esperando um Cristo aparecer na televisão dizendo: eu sou o Cristo, pode até aparecer, mas há muitos Cristos já aí, gente que está resolvendo coisas, um pacote de soluções. Assim que Jesus foi visto pelos judeus, ele vai acabar com o Império Romano, vai acabar com os impostos, vai acabar com um problema social, financeiro. Diga para o teu irmão: estás entendendo? Amém ou amém? Tem alguém que discorda? Porque os filhos de Deus da igreja estão olhando, sabe por quê? Tem gente que ama essa terra e fica: não veio Cristo ali na manhã, já vou sonhar, vou comprar tudo. Cuidado, os Cristos já estão aí. Tem gente que ama tanto essa terra que está louco que nunca apareça um Cristo. Bom, enquanto não aparecer um Cristo, Jesus não volta. Os Cristos já estão por aí. Volta para Mateus 24. Vamos rapidinho. Tem muita coisa para dizer e vou dizer tudo. Ninguém vai sair daqui hoje sem saber. Veja o versículo 24. No versículo 4. Ele lhes respondeu, Jesus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Nesse momento, irmãos, do engano, agora vem uma revelação aqui. Eu gostaria que a igreja estivesse com os olhos em mim. Nesse momento que Jesus fala do engano, ele entra diretamente nos selos de Apocalipse. Marca em Mateus 24, o marcador da tua Bíblia, uma caneta. Quando ele começa a falar do engano e desses falsos cristos, ele entra diretamente em Apocalipse. E há pessoas da igreja que pensam que Apocalipse ainda não começou. Apocalipse já está mais da metade. Repita: veja que ninguém vos engana. Agora abre Apocalipse capítulo 6. Eu quero te mostrar algo. É tremenda essa revelação aqui. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos voltar para 24 de Mateus, Apocalipse 24. Quantos estão interessados nessa mensagem? Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Quem foi que abriu? Quem é o Cordeiro? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi
E nesse primeiro selo sai um cavalo branco. E preste atenção, ele sai com um arco, vencendo e para vencer. Jesus disse em Mateus 24, versículo 4: cuidado para que ninguém vos engane. Preste atenção, olha aqui para mim. Quem é este cavaleiro do cavalo branco? Por que está cavalo aqui? Porque no Antigo Testamento e também na época de Jesus e muito tempo depois, as mensagens eram entregues por gente a cavalo. O correio era a cavalo. Quando Ezequias restaurou o templo e chamou toda a nação para vir à Páscoa em Jerusalém, ele mandou mensageiros todos a cavalos, a todas as tribos de Israel. E sai esse primeiro cavalo, Jesus abre o selo, o primeiro selo, e sai esse cavaleiro, esse cavalo branco, e diz que esse cavaleiro tinha um arco. Agora eu pergunto para vocês, cadê a flecha? Alguém aqui quer comprar um arco sem flecha? Jesus disse em Mateus 24:4: cuidado que ninguém vos engane. Irmãos, estamos nesse exato momento, nessa noite, vivendo este primeiro selo. O Evangelho de Jesus Cristo, sempre na Bíblia, é algo que corta, é algo cortante. E em Apocalipse 19, quando fala sobre a vinda de Jesus, diz que da sua boca sairá uma espada de 2 gumes para ferir a terra. E esse é o verdadeiro Evangelho. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor Jesus, é mais cortante, mais penetrante do que espada de 2 gumes. O verdadeiro Evangelho é aquele que corta, é aquele que entra no coração e transforma. Escute, o verdadeiro Evangelho é confronto. O verdadeiro Evangelho é pessoa saindo do pecado. O verdadeiro Evangelho é aquele que corta a relação de uma pessoa com o mundo e com Satanás e o traz para Cristo. O verdadeiro Evangelho é aquele que corta, que confronta, que leva uma pessoa a rever coisas, a pensar, a vir diante do altar, se ajoelhar e dizer: eu me arrependo, eu entrego minha vida a Cristo, eu não quero mais saber do meu passado. Esse é o Evangelho que corta, mas esse cavaleiro está atuando agora. Há um Evangelho paralelo, um Evangelho que não corta nada, um Evangelho principalmente com uma teologia de prosperidade. As pessoas estão fissuradas nessa terra, as pessoas querem dar tudo que tem para ganharem mais. Há um Evangelho paralelo que não confronta mais ninguém, que as pessoas não precisam se arrepender, elas têm que correr atrás da bênção, elas têm que correr atrás da casa nova, elas têm que correr atrás do carro novo. Esse Evangelho é o Evangelho desse cavaleiro branco. Jesus disse: cuidado que ninguém vos engane, porque o verdadeiro Evangelho teria que ter um arco e uma flecha. Quantos entendem isso? Há um Evangelho hoje que não custa nada, é barato. É barato. Quer ver? A Gretchen faz filme pornográfico e diz que é evangélica. E vai na igreja, canta e louva a Deus, é dizimista. Mas continua fazendo isso. É um Evangelho que não corta mais. É um Evangelho que não confronta mais. É um Evangelho que não muda mais ninguém. E quando uma igreja com esse ministério começa com palavra de muito pecado, mudança, confronto, para a gente olhar desde esse que nos fala, a todos que estão aqui dentro, culto após culto, quando se fala, esse é o Evangelho de Jesus, irmãos. O Evangelho de Jesus, o apóstolo Paulo falou em Romanos, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para a transformação. Mas estamos vivendo o primeiro selo. Quem acha que Apocalipse não começou, estamos agora vivendo um Evangelho paralelo. As pessoas agora saem das igrejas e escolhem a igreja mais calma para ela congregar. A igreja que ela não vai ser confrontada, que ela pode continuar mentindo, que ela pode continuar pecando, que ela pode continuar fazendo o que ela quiser, e do altar sai a palavra: tu vai ser abençoado assim mesmo, tu vai conquistar assim mesmo, tu não precisa mais ouvir pastor Ranzinho
o evangelho de transformação já é minoria. O que diz aqui o primeiro selo? Que ele saiu vencendo e para vencer. Fala aí com teus colegas do trabalho. Não, o pastor pregou sobre a volta de Jesus, sobre arrependimento. Esse assunto não interessa. Estamos vivendo o Apocalipse, um segundo evangelho, um evangelho que não corta, que não fere. Amém? Olha o teu irmão e diz assim: uau! Volte lá para Mateus 24. Volte para 24. Vamos dizer tudo o que temos para dizer. Quantos estão felizes com essa mensagem? Outro dia eu não sei para a pastora, ontem eu não sei para a pastora, aqui em Guaíba, um dança em cima do altar e no salão da igreja, na nave da igreja, arredava as cadeiras e todo mundo dançando. Aqui em Guaíba, todo mundo agarradinho, juntinho, com chapéu de palha e dançando, era um roça-roça. O evangelho do cavalo branco, o evangelho que não corta mais ninguém. Irmãos, eu não quero com essa mensagem ter parceiros numa visão. Eu quero o que leia, o que ora, o que estuda. Mas se tem alguém inteligente aqui, e eu sei que vocês são, é só levantar os olhos e vocês vão ver que o evangelho hoje é barato, não tem transformação nenhuma. Qualquer um pode sentir paz, alegria na casa de Deus. Deve para todo mundo, não paga nada. É um capeta no meio da família, é o mais fofoqueiro da família. E vai para a casa de Deus sentir paz. Eu sou evangélico. Mateus 24. Aí está o primeiro selo aberto. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que haverá o espírito do engano nos últimos dias. Veja o versículo 6 agora, de Mateus 24. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Volte lá para Apocalipse, capítulo 6. Veja o versículo 3. Aí está o versículo 2 do cavalo branco. Esse cavaleiro com um arco que não corta nada. Veja o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo serviente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O que Jesus disse? Não vos assusteis quando ouvirem rumores de guerra. E Jesus estava falando desse segundo selo. Se alguém pensa que Apocalipse ainda não começou, está aí. Esse cavaleiro, esse cavalo vermelho, vem para tirar a paz das nações, de todos os homens. E a ele foi dada uma grande espada. Sabe que símbolo é esse em Apocalipse? Espada? Guerra. A mais feroz
guerra. E o que nós temos visto hoje em dia na televisão, irmãos? Guerra. Sabe que nessas guerras contra Israel, Estados Unidos bombardeando ao Iraque e outros grupos se levantando, sabe o que eu posso ver? O cavalinho vermelho tirando a paz dos homens e soprando em seus ouvidos a grande espada, que é símbolo de uma guerra até mundial. Jesus disse aos seus discípulos, eles perguntaram: nós queremos saber quais são os sinais da tua vinda. E aqui vocês estão vendo estas guerras, as outras que aconteceram antes, essas guerras que estão vindo agora, irmãos, e isso não vai parar. Tem gente da igreja orando para parar a guerra. Ninguém pode orar contra uma profecia. Vai ter mais guerra. E Jesus disse no capítulo 24: isto é só o princípio das dores. Escute, virão mais dores, mais e mais dores. Não virá refrigério, não pense que o mundo vai se transformar num paraíso. Virão mais dores, inclusive para a igreja, virá dores. O mundo vai entrar agora na ponta do funil, porque depois dos 7 selos, ia falar no final, mas vou te dizer agora, depois dos 7 selos, Jesus libera 7 trombetas, e a maioria dos teólogos, grandes homens de Deus, concluíram que as 7 trombetas já será no período do anticristo e a grande tribulação. Se nós estamos nos selos, o que falta é Jesus arrebatar a igreja e entrar nas 7 trombetas, e aí começa os 3 anos e meio do anticristo. Guerras. Amém? Veja, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Volte lá para Mateus 24, rapidinho. O tempo está correndo, mas eu quero pegar tudo essa noite. Me ajuda, Espírito Santo. Pelo teu interesse essa mensagem. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, isto é uma sequência do versículo 6. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Volte para Apocalipse 6. Esse é o terceiro selo. Apocalipse 6, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui estava Jesus dizendo: virão fome e terremoto. E esse cavaleiro preto, ele traz na mão uma balança. Filhos de Deus, quantos são filhos de Deus aqui? Olha para o teu pastor. Ele traz uma balança de medida na mão, e ele diz que uma porção de trigo será comprada por 1 denário. 1 denário era o salário diário de um trabalhador. Ele trabalhava todo dia e ganhava 1 denário. Um dia de trabalho dava para comprar uma porção, ou para ele ou para o cavalo dele. Sabe o que é isso? Jesus disse em Mateus 24, 7: virá fome. A fome virá depois do terceiro selo das guerras, da espada começar, o cavaleiro começar a fazer guerra por todo mundo. Vocês sabem quanto custa uma bala de canhão? Um míssil. Cada
irmão, a Espanha está com a maior taxa de desemprego dos últimos 100 anos. Está afundando, ninguém mais consegue levantar. Preste atenção, irmãos, esse é o selo. Esse é o terceiro selo. Há uma medida, há um cavaleiro preto na terra agora. Enquanto essas guerras, está agindo o cavaleiro vermelho. Está vindo o cavaleiro preto com recessão mundial. Vai faltar dinheiro para comprar. E quando tiver dinheiro, não vai conseguir comprar. Mas tem uma bênção aqui. Quantos nós tivemos? Eu e mais 1 milhão de pessoas gostamos. Olha ali no final do versículo 6. Lá na partezinha. E não danifiques o azeite e o vinho. Está escrito isso aí? E não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é símbolo da unção. Quem é ungido aqui? Esse cavaleiro não pode tocar nos ungidos. Não toque no azeite e no vinho. O que é o vinho? Vinho é o símbolo do sangue de Jesus. Quantos estão em Jesus aqui? Há uma ordem a esse cavaleiro: não toque nas finanças dos ungidos e daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Estão entendendo? Por isso, não vão aqui para mim. Para de dizer quando será o Apocalipse. É hoje. É agora. Volte para Mateus, capítulo 24. E o quarto, não, fica lá em Apocalipse ainda. Eu já vou adiantar aqui. Nesse versículo aí que li de Mateus, Apocalipse capítulo 6, está incluído também, além do cavaleiro preto, que vai trazer fome, recessão, falta de dinheiro e de comida. Olha o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, guerra, para matar pela fome, com pestes e por meio das feras da terra. Olha para mim rapidinho. Veio o cavaleiro amarelo, Morte, e atrás dele vem demônios, o inferno vem com ele. E foi dado a este, a própria morte, autoridade sobre a quarta parte da terra. Escute, 7 bilhões de pessoas temos hoje no mundo. Qual é a quarta parte disso? Quase, vamos arredondar, quase 2 bilhões, quase, pouco menos. Serão tragados diante dos nossos olhos, estão sendo diariamente nesse tempo, porque a própria morte vem e os demônios vêm atrás para recolher essa gente. Quando, pastor? Daqui a 100 anos? Hoje! Agora preste atenção. E ele tem autoridade para matar a espada, guerra, pela fome, já falei disso, com pestes. Alguém tem ouvido alguma peste na televisão? Peste não é teu filho, é peste mesmo, doença. E por meio das feras da terra. Olha aqui para mim, filhos. Eu comecei a estudar as feras da terra, e eu também pensava, talvez alguém pense, talvez eu tenha dito que alguém ia ser mordido por um urso, como Eliseu mandou lá os ursos matar aqueles 40 jovens lá em 2 Reis, ou como os romanos faziam, jogar os cristãos na arena para serem devorados pelos leões. Isso era uma diversão de domingo, mas não é. Eu estudei, irmãos, exaustivamente. Eu estou até cansado para pegar de tanto que estudei. Sabe o que fala? Uma das coisas que fala disso aqui, porque a gente vai lendo as traduções e vai chegando. Sabe o que fala isso aqui? As feras da terra, vírus, bactérias. Este cavaleiro, olha
Antigamente, na minha época, a pessoa podia ficar 60 dias no hospital sem problema algum. Hoje, depois de 4 dias, pode ser a cirurgia que quiser, tem que ir embora por causa de uma coisa chamada bactéria, que mata mais rápido que a doença que a pessoa tinha. E ninguém consegue controlar. Quando vai ser Apocalipse, pastor? Nos dias para se preparar. É hoje. Olha o ebola. Está contaminando o mundo todo. O cavaleiro está aí. Irmãos, o cavaleiro está aí. Ele tem autoridade para ferir a 4ª parte da terra com vírus, com bactéria, com ebola, com outras coisas. Ele está aí com fome. Ele está aí. Me ouçam, por favor. Guarde a tua coroa para que ninguém te roube. Ele está aí, o cavaleiro amarelo. Amém? Volte lá para Mateus 24. Olha o 5º. Mateus 24, 8. Estou correndo, mas eu creio que está interessante. Mateus 24, 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Por quê? Porque não são só 7 selos, são 7 trombetas a seguir. Por isso Jesus disse: está achando que é ruim? Vai piorar. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Volte lá para o Apocalipse capítulo 6. O 5º selo, versículo 9 de Apocalipse 6. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Esse é o 5º selo. Eu não trouxe um vídeo aqui porque tem crianças aqui. Eu até pensei em trazer, ia pedir para mim levar as crianças para lá para olhar, mas eu creio que algum irmão ia se assustar com o que ia ver. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo no mundo hoje. Mas eu, como pastor, eu tenho que dizer, eu ia fazer um vídeo, porque os islâmicos estão matando mais cristãos hoje do que em qualquer época. E eu separei um vídeo, quem quiser ver, está em casa. Semana passada, sexta-feira, 10 pastores na Arábia Saudita levaram eles para a beira de uma praia, tiraram a roupa, bateram com cordas, uma corda grossa, bateram, estavam amarrados pés e mãos, bateram até sangrar, e não se dá para entender muita coisa porque é em árabe, mas eu dava a perceber que eles olhavam no rosto e perguntavam, e eles sacudiam a cabeça com um sinal negativo, e batiam até que um outro que chegou lá, acho que mais poderoso, talvez o chefe da turma, deu uma ordem e seus soldados ficaram atrás e apontaram a cabeça na nuca, um atrás de cada pastor, e detonaram um tiro. Quando esse homem caiu, eles detonaram mais 3 tiros. Eu tenho esse vídeo na sexta-feira. Jesus disse em Mateus 24: vocês serão entregues por causa do meu nome. Esse é o 5º selo. E tem gente na igreja que nem está com essas coisas, mas o que tem de cristão morrendo agora. Eu tenho um outro vídeo de uma igreja na Nigéria. Entraram 2 homens com metralhadora e fuzilaram o pastor, sua esposa, seu filho que era de colo. Todos os crentes dentro da igreja ficaram
que começa o Apocalipse? Não sei, irmãos, daqui a 120 anos. Agora. Estão morrendo agora. Jesus disse, nos últimos dias, porque os discípulos perguntaram para ele: quais são os sinais da tua vinda, Senhor? Ele disse: vocês morrerão, vocês serão entregues. E o último, vamos lá juntos. Eu sei que está frio, mas vamos juntos, amém? Virou uma assembleia. Já que está tão interessante, só dar uma palhinha. Eu sei que a Silvana assina, nós assinamos a revista Portas Abertas e a gente recebe todo mês. E eu sei que para nós aqui isso parece uma coisa tão difícil assim, porque se a gente quiser ir para a esquina pregar, cantar, eu sei que a gente tem essa liberdade aqui, a gente não consegue entender, né? Mas existe países, irmãos, que as pessoas se convertem a Jesus e não podem sequer declarar para a família que aceitou Jesus. Porque se disser que aceitou Jesus, é excluído de casa, é mandado embora, né? E todos os meses a gente recebe essa revista e ali sempre vem casos horríveis de pessoas que, por amor a Jesus, por assim, simplesmente dizerem assim: eu sou cristão, algo que para nós é tão normal aqui, né? A gente diz, alguns se envergonham, mas enfim, a gente pode dizer que é cristão, que o máximo que vai acontecer é uma gozação, né? Mas em países que dizer assim: eu sou cristão, isso é um decreto de morte, de exclusão da família, né? de prisão, a pastores presos, assim. Todos os meses a gente recebe essa revista e tem muitos casos. Então, eu sei que para nós é uma realidade muito distante, parece, mas aqui adiante, né? A Coreia do Norte é um país completamente fechado, né? Muitos países, são mais de 50 países em que dizer eu sou de Jesus já é algo assim, um decreto de morte. Então, só para ilustrar melhor, né? Aumentar um pouquinho aqui. Amém? Volte lá para Mateus 24, o último, então, vamos ler e depois vamos orar. Quantos querem orar essa noite? Diga para o teu irmão, os cavaleiros estão por aí. Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, qual? Os 5 primeiros cavaleiros. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vamos lá. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Apocalipse capítulo 6. O sexto selo. Apocalipse 6:12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Jesus já havia dito lá em Mateus 24:4 que haveria terremoto. O sol se tornou negro. Olha o que Jesus falou aos discípulos: o sol se escurecerá. Este é o sexto selo. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Olha o que Jesus disse. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Jesus disse que o sol ia se escurecer, que a lua ia perder o seu brilho, lá em Mateus 24, e ele estava falando do sexto selo. Agora escute uma coisa: